Fala pessoal, muito boa noite. Começando a live Start com o Stetter pela segunda vez. Desculpa, eu tive que rapidamente fechar e abrir a live. Ainda bem que estava no início, né? A gente pode recomeçar juntos aqui, então, portanto, uma semana que promete. E por que essa semana promete muito? Temos algumas coisas super importantes que acontecerão e, obviamente, que vale o destaque, né, ao longo dessa semana, tá? Então eu gostaria de chamar a atenção logo de cara para alguns pontos importantes, tá? Perdão, pessoal. Alguns pontos importantes. Eu acho que o primeiro deles que vale bastante o destaque aqui é na questão política. Afinal, essa semana nós teremos na quarta-feira a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Né? Para quem não sabe, teremos a reunião do Fed, né, que é o famoso FONC, e vai ter uma determinação de política monetária. É claro que o mercado espera naturalmente que a decisão seja, né, de que eles vão continuar utilizando de todos os recursos para incentivar a retomada da atividade econômica por lá, porém nunca se sabe, né? Hoje pela manhã a gente viu se ensaiar um pouquinho uma possível recuperação dos yields dos treasuries de 10 anos, mas que essa recuperação acabou ficando um pouquinho para trás, acabou não ocorrendo, foi um dia favorável. Vou comentar sobre a sessão de hoje. Mas muito importante também, pessoal, o que vai acontecer no campo corporativo. Afinal, nós teremos resultados muito importantes de empresas de tecnologia sendo divulgados. Vou passar a lista para vocês aqui agora. Anote, porque isso faz preço mundo afora, tá? Então o primeiro que vocês precisam ter na agenda é que amanhã, no fechamento, teremos a divulgação tanto de Alphabet, que é o Google, quanto de Microsoft, tá? Então amanhã Google e Microsoft, na quarta-feira depois do fechamento temos Facebook e na quinta-feira Amazon e Twitter, tá? Então vai ser uma semana muito forte no campo corporativo, mas também no campo político temos algumas questões super importantes ocorrendo, né? Então vale esse destaque por aqui. Vamos fazer um breve comentário sobre o que aconteceu na última semana e essa abertura, né, que tivemos de semana também na segunda-feira, mas depois a gente passa para falar um pouquinho sobre Tesla, né? Eu tinha dito que ia comentar o resultado. Sobre Vale, eu coloquei no Twitter e nos stories do Instagram as perspectivas que o mercado possuía, né? Ou seja, o consenso, mas não vai ser possível comentar aqui como eu tinha prometido. Afinal, o resultado saiu às 20 horas, que é exatamente o horário que a live começa. Então, amanhã de manhã no Morning Call eu falarei sobre o resultado de Vale, tá? E no primeiro minuto da bolsa também. Bom, resumo da ópera, tivemos hoje, né, uma sessão estável aqui no Ibovespa. A bolsa fechou numa alta de 64 pontos, né, ou 0,5%, então uma alta extremamente, nem 0,5%, né? 0,05%. Então a bolsa ficou estável na sessão de hoje, depois do que a gente observou na semana passada, vinha sendo de uma realização depois daquela forte semana na retrasada de ganhos, né, em todos os dias. Semana passada começou mais fraca, mas na sexta recuperou depois, né, da assinatura do orçamento com uma sanção de mais ou menos 9 bilhões de reais adicionais, o que trouxe um pouquinho de bom humor para o mercado, né? A bolsa fechou ali nos 120 mil pontos e hoje fechou estável, mas com um cenário internacional muito positivo. Tivemos no exterior recorde histórico tanto para a S&P 500 quanto para a Nasdaq, tá? O S&P subiu 0,18 no dia de hoje, fechando ali mais ou menos no patamar de 4.188 pontos, e a Nasdaq ganhou 0,87, fechando a 14.139. E essa sessão foi muito forte no exterior, à medida que na semana passada nós tivemos, né, algum receio, mais ou menos no meio da semana, principalmente devido àquela elevação de impostos, né, que Joe Biden tinha prometido desde dos seus anúncios de campanha, né, uma elevação para quem possui ali rendimentos, né, na casa de 1 milhão, que jogaria retorno sobre capital para algo em torno de 42%, 43%, né, nos Estados Unidos. Então, imposto sobre retorno de capital de mais de 40%. E isso pressionou muitos ativos por lá. Vale ressaltar, esses impostos atingiriam apenas 0,3% da população norte-americana, então não é algo que vai atingir muita gente, mas é o tipo de coisa que preocupa o mercado, né? Pode acabar gerando um fluxo muito grande de dinheiro indo ao exterior, enfim. Então teve essa preocupação na semana passada, expectativa para os bons resultados das empresas de tecnologia puxaram os índices hoje. Quem já divulgou
foi a Tesla. A Tesla divulgou seus resultados no fechamento do pregão de hoje, no que a gente chama, né, no famoso aftermarket. Ela divulgou alguns dados interessantes, eu disse que comentaria o resultado de Tesla, então trouxe alguns pontos que vale a atenção aqui, tá? A Tesla subiu 1,2% na sessão de hoje, mas acabou fechando em queda de um pouquinho mais de 2% no aftermarket. O que aconteceu na divulgação do seu resultado? Primeiro ponto, a companhia destacou que a produção e entrega de veículos atingiu o maior nível da história da empresa, mesmo com algumas dificuldades que eles enfrentaram, como a sazonalidade, é um período mais difícil, né, além de instabilidade na cadeia de suprimentos e transição para os novos modelos, o S e o X da montadora. Mesmo assim, então, entrega de veículos no maior nível da história da Tesla. Receita veio em linha com as expectativas que o mercado possuía, devido principalmente a vendas de créditos ambientais e também a sólida demanda chinesa. O mercado asiático tem comprado muito esse tipo de automóvel, tá? E automóvel principalmente movido a energia, né, elétrica, enfim, energia sustentável, né? Resultado financeiro foi beneficiado devido a créditos regulatórios mais altos, impostos mais baixos e vendas, né, em alguns momentos de Bitcoin, segundo foi divulgado, porém o CFO da empresa afirmou que a empresa seguirá investindo em Bitcoins. Tá? A gente viu o Bitcoin bater ali, sair dos $63 mil, atingir o patamar de 48 em muito pouco tempo, uma queda muito expressiva que aconteceu na criptomoeda, mas mesmo com essa volatilidade, o que já é de se esperar, quantas e quantas vezes a gente disse, né, que o Bitcoin tem volatilidade, não é só para cima que ele vai, uma hora ou outra entra uma realização mais forte, né? Aconteceu nesses últimos dias, a Tesla afirmou então que continua, né, com o mesmo objetivo de investir na criptomoeda. Bom, o lucro bateu o consenso e atingiu 0,93 centavos de dólar por ação, alta de 304% na comparação anual e acima do que o mercado esperava para o resultado de Tesla também, era uma expectativa de 75 cents por ação, tá? De toda forma, né, como vinha numa sequência forte, tinha soltado alguns dados operacionais no começo do mês, né, você pega a BDR de Tesla, mesmo com o dólar caindo, a BDR subindo 10%, então tinha espaço para uma realização, depois o resultado, mesmo superando o consenso em algumas linhas, acabou perdendo força, tá? Caiu algo em torno de 2%. Nada como aconteceu com Netflix, né? Não sei se vocês observaram, na semana passada tivemos resultados de Netflix e no aftermarket os papéis despencaram mais ou menos algo em torno de 10%, né? A expectativa que abriria algo em torno de pouco mais de 6 milhões, né, de contas de novos clientes e acabou vindo um número bem abaixo disso, né, algo em torno de 4 milhões. Então, mesmo com a receita e o lucro batendo as expectativas, né, novos clientes acabaram decepcionando o Netflix e que teve um resultado fraco. Bom, comentei sobre Tesla, portanto, vale o destaque aqui sobre principalmente o Bitcoin, né? O Bitcoin recuperou, então, portanto, as perdas do fim de semana com receios de restrições nos Estados Unidos devido ao combate à lavagem de dinheiro, né? Então é o tipo de coisa que vale também a nossa atenção. Cada vez mais as restrições se elevando, né, quando se trata de Bitcoin. E eu acho que é uma preocupação que vale a gente ter no radar. A gente viu a Turquia elevando as restrições, a gente viu os Estados Unidos elevando restrições, né, querendo elevar restrições na verdade, né, o mundo saudita também olhando com bastante atenção para isso, e a Índia fez o mesmo movimento e esses são pontos que vão pressionar as criptomoedas. Agora, cada vez mais o mercado tem abraçado, né, e só essas declarações que a Tesla realizou hoje também já foi motivo para a gente ver uma nova alta da cripto, né? Hoje, para quem não acompanhou, o Bitcoin subiu quase 13%, voltando ao patamar de 53.700 dólares a moeda. E já que a gente está falando de Bitcoin, hoje tivemos a estreia do primeiro ETF de criptomoeda da Bolsa Brasileira, o Hash11, né? O ETF desenvolvido pela gestora Hashdex, que por sinal o Stefano já esteve aqui comigo, né, na live de domingo, vocês tiveram o prazer, né, de acompanhar antes da liberação desse ETF, um ponto super importante, né? O destaque que vale é o seguinte: parece que a oferta saiu algo em torno, né, a cota saiu algo em torno de R$ 47, fechou hoje
a 53,10, né, uma alta de 13% na sessão. Mas é interessante observar, né, porque abriu um gap expressivo entre o que a gente estava observando, né, da cota da emissão e também o preço negociado logo no início, né? Mesmo abrindo uma disparidade, o que abriria espaço para o market maker arbitrar, né, tanto a posição aqui quanto o que tá o índice de referência lá fora, né, a demanda e oferta acabou puxando o ETF para uma alta de 13% na sessão, tá? Bom, comentei um pouquinho sobre Tesla, falei muito sobre Bitcoin, Hashdex, né, o Hash 11 estreando hoje na Bolsa Brasileira, mas vamos trazer a conversa um pouquinho mais para o nosso mercado do dia a dia, né? E quando se trata de Bolsa Brasileira, a gente fica muito envolvido em discussões relacionadas a algumas commodities, algumas grandes empresas, né? Eu acho que vai o destaque inicial, que é o seguinte: eu venho abordando há muito tempo, né, aqui nas nossas lives, antigas lives de domingo, agora Start com Stater, o que tem ocorrido com o minério de ferro, né? O minério de ferro, de fato, tem tido uma performance extremamente sólida e tem beneficiado as empresas do setor, é claro. Acontece que um ponto super importante que a gente tem que destacar é que o rally não acabou. Na verdade, o rally continuou e não parou até o momento. O minério de ferro disparou na última sessão mais 4% no porto de Qingdao, se aproximando do patamar de $194 a tonelada. E o que eu acho importante destacar é o seguinte: você pega o preço-alvo médio das casas, né, das principais bancos, enfim, existe hoje um preço-alvo médio ali na casa dos R$130 para a Vale, mas com um preço médio de minério de ferro para o ano que varia algo em torno ali de talvez 110 a 120 dólares a tonelada. Começo do ano a gente teve talvez um minério médio na casa dos 150 dólares a tonelada, estamos nesse momento acima do patamar de 190, o que nos leva a acreditar que possivelmente nós teremos já o primeiro semestre com um patamar muito acima do preço médio, né? Ou seja, o que seria necessário para se configurar esses 120 dólares a tonelada no ano? Seria necessário a gente ver patamar de minério voltando, né, pelo menos o segundo semestre inteiro, para algo em torno de 100 dólares a tonelada. A gente está em 190, né? Seria uma queda de praticamente 40 e poucos por cento, 50% no preço do minério. Em um cenário onde a demanda global não parece dar nenhuma demonstração que vai se arrefecer. E além disso, com, né, dados operacionais tanto de Vale, de Rio Tinto, de BHP decepcionando, ou seja, oferta também um pouco estrita, né? Em linhas gerais, a gente tem grandes chances de ver uma reavaliação nos modelos dos grandes bancos, talvez isso ocorra já amanhã, depois da divulgação do resultado que saiu agora às 20 horas. Com o preço do minério subindo, né, nos modelos, naturalmente a gente vai ver preço-alvo das casas também se elevando. Então, papel que negocia hoje a 107, 108 reais, todo mundo com target em 130, com possibilidade que isso se eleve ainda mais. Então, continuo achando Vale um ótimo nome, tá? Agora, o que tem preocupado um pouquinho mais é, de fato, o petróleo, né? Só respondendo aqui, ó, RC Carvalho, obrigado por estar aqui presente de novo, o pessoal elogiando aqui, muito obrigado. Muito boa noite a todos também. E só lembrando que, como eu disse no começo, o resultado da Vale saiu às 20 horas, o horário que a nossa live começa. Então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conseguir olhar, né? E o Ariel Knight sabe muito bem o que eu estou falando. Eu falei para tomar Vale lá atrás. Mas, de toda forma, pessoal, não dá para a gente abordar, né, sobre Vale, sobre o resultado da Vale nesse call, porque não deu tempo de eu ver. Eu postei o consenso nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, então lá dá para você comparar a expectativa do mercado com os números que acabaram de ser divulgados, tá? Quando eu terminar a live aqui, eu faço isso também e posto, tá? Bom, poderia explicar o call de Marisa? Claro que poderia. Quando a gente chegar lá na parte da carteira semanal, Ariel, eu vou falar sobre isso, tá? Deixa comigo. E vou comentar também sobre a grande notícia do dia, tá? Eu vou falar sobre Hering e Grupo Soma e o que pode ter, né, também o que pode restar para as outras empresas do setor de varejo de moda. Eu comentei, né, como o cenário para minério de ferro de fato está esplêndido.
Agora, uma preocupação que nós temos em outra commodity é quanto ao petróleo, né? O petróleo recuou mais, né, recuava hoje pela manhã mais um pouco mais de 1%, né, novamente com uma preocupação muito grande vindo da Índia. Para quem não sabe, a Índia já está com o pior caso, né, o pior momento da pandemia ao redor do globo. Foram mais de 1 milhão de casos reportados nos últimos 3 dias apenas, né? Os Estados Unidos então vai ter que estender a mão e oferecer ajuda. Mas a Índia, um país que possui mais de 1 bilhão de habitantes, com grandes preocupações e restrições, obviamente pressiona bastante o mercado, né, de combustíveis, e isso pressiona naturalmente a cotação do petróleo no mercado internacional. Tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre pandemia e vacina, né, já para a gente unir os dois tópicos. A Índia, na última divulgação realizada agora à tarde, relatou mais 319.315 casos de coronavírus, foram mais 2.762 novas mortes. Tá? Esse foi o 6º dia consecutivo com mais de 300 mil novos casos diários. Isso, né, quando a gente coloca na conta o que as pessoas de fato conseguiram analisar, né? Mas tem uma grande preocupação quanto à Índia, porque há uma escassez grande de condições sanitárias. Então, os 300 mil possivelmente representa muito mais, né? É uma proporção muito superior a esses 300 mil que o mercado acredita que esteja ocorrendo por lá. E até por conta disso, né, o primeiro-ministro Modi diz que a Índia está abalada por uma tempestade de Covid e os Estados Unidos está estendendo as mãos, portanto, preparando uma ajuda. Tá? Os Estados Unidos disse hoje, né, uma agência disse hoje que os Estados Unidos deve doar cerca de 60 milhões de doses de vacina, né, a vacina da Oxford e AstraZeneca ao mundo, devido, né, de fato ao estoque. Né? Há hoje em dia um estoque muito grande de vacinas na região, o que possibilita, né, que seja contribuído para esses países que estão sofrendo mais, como é o caso tanto dos Estados Unidos, da Índia, né, perdão, quanto do Brasil. Os Estados Unidos também retomou a utilização da vacinação, né, da Johnson & Johnson. É super importante porque é uma vacina de dose única e que há hoje grande oferta no país, né? Então o ritmo por lá deve continuar muito acelerado. A grande maioria das pessoas, né, com mais de 30 anos que quiseram ser vacinadas já tiveram a oportunidade disso acontecer. Vida que segue, life goes on, só a gente aqui que de fato com uma dificuldade muito grande, tal como a Índia, né? O mundo querendo retomar, mas a situação ainda não é fácil. O Brasil, buscando sair da situação, né, está negociando compra de vacinas com fabricantes chinesas diferentes, fabricantes chinesas, segundo o Marcelo Queiroga, o novo ministro, né, da Saúde, depois da saída do Pazuello. E por fim, né, temos a notícia lá no exterior, uma notícia importante, que o Reino Unido afirmou que casos de Covid caíram quase 5% na última semana, tá? O que é importante já que o ritmo de vacinação tem se acelerado. Agora aqui no Brasil não é diferente também não, tá? Os números têm recuado, eu acho que a média móvel caiu algo em torno de 15% em relação a 7 dias anteriores. Então a situação parece estar começando a melhorar aqui no Brasil. Difícil dizer, mas parece. Bom, vamos começar a falar então sobre as notícias corporativas, afinal é para isso que estamos aqui. Eu vou passar essas notícias corporativas, vou falar sobre a carteira semanal, vou abrir espaço para o Q&A, então fiquem atentos, né, se vocês tiverem dúvidas também, vou abrir um espaço para a gente tirar essas dúvidas que vocês possuem, né, ter um momento de perguntas e respostas, e por fim vou dar o call sobre o que eu estou achando sobre esse momento da Bolsa, né, então também teremos esse momento de análise sobre... Legal, né? Dado todo o contexto, dado toda a análise que realizamos aqui na live, qual que é o call? É o momento de entrar, sair, o que está acontecendo com a bolsa? Falo sobre isso lá no fim. Se eu esquecer de falar, pode me cobrar. Fala, Henrique, cadê o call? Né? Afinal, vida de analista é da call. Não adianta ficar só replicando notícia que eu não sou jornalista, né? Eu sou analista. Bom, vamos lá, pessoal. Começar a falar sobre as notícias corporativas, portanto. Um ponto que vale super destaque, a principal notícia do dia que tivemos... a aquisição ou fusão, para quem, né, já estudou finanças corporativas, sabe que fusão e aquisição é exatamente a mesma coisa quando se trata de uma negociação nesse sentido. Não muda nada. Né? Então, vamos lá. O destaque... Ariel Knight, diretamente de Nova York. Que honra. Eu acho que uma coisa que vale o destaque aqui é o seguinte. O Grupo Soma...
fechou a aquisição da Hering, para quem não acompanhou o noticiário hoje. A Hering, antes daquela proposta que a Arezzo fez na semana passada, estava valendo em bolsa algo em torno de 2.700, né? Já recuperando boa parte das perdas ali do Covid, mas do março do ano passado, mas negociava algo em torno de 2.700 milhões de reais. A Arezzo chegou, né, e fez uma proposta jogando o valuation lá em cima, o que trouxe uma reavaliação do setor por alguns momentos, fez uma oferta de 3.200 e o mercado já ficou espantado. A gente viu a Hering subindo quase 30% naquela sessão, né, se aproximando do valuation oferecido pela Arezzo. E a Hering disse naquela altura que não aceitaria a proposta, que a companhia não estava à venda e que, né, via muito mais valor na empresa naturalmente. Agora, hoje pela manhã o mercado todo foi surpreendido com a notícia de que o Grupo Soma fez uma proposta grande, uma proposta de 5 bi e 100 pelos ativos da Hering e acabou levando, né? Acabou levando. 5 bi e 100. Se vocês pararem para pensar, né, estava sendo negociado, quando a empresa estava valendo 2 bi e 700, né, você pega o papel, uma oferta de 5 bi e 100. A empresa valia 2.700, a gente está falando ali talvez do valuation de 80%, 90% do que estava sendo negociado em bolsa naquela altura. Muita coisa, né? Agora, assim, alguns pontos que valem o destaque nessa questão, né? Vamos aos poucos falar sobre isso, que tem muita coisa que chama atenção aqui. Os papéis negociavam a R$22, né? A proposta foi para ser 5 bi e 100, né? Uma proposta de R$33 por ação da Hering, né? Negociava 22, então a proposta jogou em 50% acima, né, do que negociava em bolsa nesse último momento. Agora, com essa notícia, a Hering disparou 26% na sessão de hoje, foi a principal alta do índice, naturalmente. Um monte de jornalista me ligou perguntando a minha opinião, o que eu estava achando. Mas assim, eu acho que mais do que a minha opinião, os números falam por si só hoje, né? Enquanto a Hering subiu 26%, o Grupo Soma caiu 10% no dia. E chama atenção, né? Chama bastante atenção. A proposta seria, né, em pagar em dinheiro 1 bilhão e 500 milhões de reais e 3 bilhões e 600 através de ações, né? Ou seja, troca de ações. Porém, o que acontece? Se não me engano, são R$9 e alguma coisa em dinheiro que eles vão pagar, mais 1,62 vezes o número de ações do grupo, né, mais 1,62 vezes a ação do Grupo Soma. Então, se o Grupo Soma negocia hoje a R$10, então na verdade vai estar pagando, né, esse 1,62 vezes 10, ou seja, R$16, né, em valor de ação do Grupo Soma, mas um valor em cash oferecido diretamente, que são uns R$9 e pouco, tá? O grande problema é o seguinte: o Grupo Soma caiu 10% na sessão de hoje, né? Então a proposta inicial de R$33 não vai mais ocorrer. Vai ser uma proposta menor, porque esse percentual em troca de ações do Grupo Soma vale menos agora, porque o Grupo Soma caiu 10% na sessão de hoje, certo? Então muita gente me perguntou, não, mas se a proposta é de R$33 por ação e a Hering está valendo 28 nesse momento, eu vou comprar, tenho R$5 em cima da mesa. Não é verdade, porque tem a proporção de troca. Os papéis do Grupo Soma caíram 10% no dia de hoje e pode continuar caindo, como pode recuperar nos próximos dias, enfim. Mas tem que fazer essa conta sempre, tá? Então, naturalmente, uma proporção grande, né? O Grupo Soma valia algo em torno de 5, 6 bi na bolsa até então. Então vai haver, de fato, uma diluição grande dos acionistas do Grupo Soma. Imagina o cara que era acionista do Grupo Soma pelos seguintes motivos. Bom, eu quero estar posicionado em empresas de alto valor agregado, né, com ticket médio maior, que esteja sujeito, né, que esteja nas mãos de uma classe social também maior, que tenha uma demanda mais inelástica, que possui uma exposição maior ao varejo digital, que é o caso hoje, né, o momento está muito propício a isso. Esse era o case do Grupo Soma, né, quando teve o IPO, foi vendido ao mercado. Agora, o cara que estava posicionado em Soma, visando exatamente esse propósito de estar posicionado nessas companhias de ticket médio maior, com menor elasticidade, né, com maior exposição ao universo digital,
do dia para a noite ele vai ter dentro, né, da sua participação uma participação em Hering, o que é muito diferente dessa proposta de valor. E aí tem aquela história, né? O meio copo cheio, meio copo vazio. Você pode interpretar isso como uma diferenciação muito grande na proposta de valor da companhia que o acionista estava posicionado, faz com que ele desfaça da posição, fala, não, eu que não quero estar posicionado nessa empresa resultante. Ou então ele pode pensar o seguinte, não, legal, a empresa vai aumentar o seu mercado endereçável, né? Vai diminuir o seu ticket médio, vai ter uma exposição maior a uma classe, né, um pouco mais baixa, que abre a possibilidade de fato você conseguir negociar, né, e vender seus produtos para uma gama maior de pessoas. E além disso, o mercado endereçável, né? Você tinha um mercado endereçável de algo em torno de 30 bi, hoje o management do Grupo Soma diz que o mercado endereçável vai para 110, 120 bi, né? Vai mais do que triplicar o mercado endereçável do Grupo Soma. Então, tem os dois lados da moeda, né? Cabe saber qual lado vai pesar mais. Agora, lados positivos, tá? Que vale destaque aqui. Ampliação expressiva do público-alvo endereçável com suas marcas através da redução do price point, né? Então, esse é o ponto inicial que eu estava citando, vale o destaque. Segundo, base de clientes expandida, né, em praticamente quase 6 vezes base de clientes ativos, né? A base do Grupo Soma acho que era algo em torno de 1.200.000 e foi agora para praticamente 7 milhões com a aquisição da Hering, é uma marca super forte, renomada. E por fim, enormes possibilidades de ganho de sinergia. Você pode utilizar a estrutura digital hoje do Grupo Soma, que já é muito bem desenvolvida, e implementar, né, a grande base de usuários da Hering dentro dessa plataforma. Você pode fazer aquelas famosas collabs, que você mistura uma marca com a outra, gera, né, você pode vender um pouco mais caro, elevar seu ticket médio, consegue elevar talvez o ticket médio um pouquinho da Hering, enfim. O que vale o destaque aqui é que existe de fato os argumentos positivos, mas o valor que foi pago foi um valor que o mercado acabou achando demais, tá? Achou muita coisa, não é à toa nessas performances que a gente observou no dia de hoje. Então, qual que é o grande ponto, né? O Grupo Soma fez uma aquisição de uma empresa que valia praticamente a mesma coisa que ele em bolsa hoje, só que é uma empresa num momento muito ruim. A Hering já vinha apresentando resultados muito fracos antes da pandemia. Eu lembro que teve, se eu não me engano foi a Hering, eu lembro de ter ouvido um call referente a Black Friday de 2019, já no começo de 2020. E o CEO, né, da Hering falando que tinha sido uma Black Friday muito ruim. Aí veio a pandemia, né, que teve que trazer essa digitalização para a empresa. Então eles estão pagando, né, eles acabaram oferecendo um valuation quase 100% acima do que estava sendo negociado algumas semanas atrás, negociado em bolsa, a Hering, colocando para dentro uma empresa de praticamente o mesmo porte, né, em termos de valor de mercado, depois dessa aquisição, mas com um processo de reestruturação difícil de ser executado, não é simples. Né? A família Hering possui mais de a empresa possui 120, 130 anos, a família estava lá até agora e estava com dificuldade de tocar, né? A operação vai continuar na mão da família, apesar da família ter só 7% da empresa resultante, né? Quem vai tocar a operação da Hering é o filho, né? Eu esqueci o nome dele, alguma coisa Hering, mas ele vai tocar, né, as operações ainda. O pai vai comandar o conselho do grupo resultante entre Soma e Hering, tá? Mas é essa participação que ficará com a família, então, algo em torno de 7%, e o grupo Soma, né, que possui... Quando você bate receita com receita, a Hering possui mais receita que o Grupo Soma, né? Tem uma receita de 51%, 52% do total. Mas o EBITDA já é muito maior do Grupo Soma, uma empresa muito mais rentável. Grande abraço aí para o Marcos Labate, GT Capital, aqui também presente na nossa live. Obrigado pelo elogio, Marcos. Grande abraço. E por fim, então, acho que vale esse ponto, né? O Grupo Soma, então, teve uma diluição muito grande dos seus acionistas, isso pode ter deixado também investidores descontentes. Mas, resumo da ópera quanto a essa aquisição é essa, tá, pessoal? Jogou, de fato, o valuation do setor lá para cima. Tivemos um dia onde a Marisa, que até faz parte da nossa carteira, e até já respondendo a pergunta do Ariel, subiu, né, de 4% a 5%. O próprio grupo CIA, que tinha sofrido bastante recentemente, voltou a subir. E a dúvida que fica do mercado é essa: qual que será o alvo da Renner, né?
O Grupo Soma ninguém imaginava que faria uma aquisição dessa e veio com tudo, e agora a dúvida que fica é de fato em relação à Renner, quem que ela vai levar. Como eu tinha dito na semana passada, a expectativa do mercado é que o alvo possa ser a Dafit. A Dafit elevaria bastante, né, a capacidade digital das operações da Hering, introduziria a loja Senior para o mercado digital, que é algo super importante no momento que a companhia vive, e com uma capacidade de distribuição interessante, né? Agora, se será de fato a Dafit ou não, é difícil avaliar. A Dafit, segundo o que eu li, né, parece que está valendo algo em torno de 10 bi, ou seja, uma aquisição ainda maior do que a aquisição da Hering. Talvez teria que realizar troca de ações também, não é uma aquisição simples, tá? Mas parece ser o alvo da Renner. Vamos continuar observando. Essas aquisições jogam o valuation lá em cima. O que isso significa para você que não está você que não está tão por dentro dos bordões, né, das palavras de mercado? Se você pensa que você tem um terreno em Itupeva, vale 50 mil o seu terreno, ele tem 100 metros. O cara do seu lado, né, ele vende o dele, né, também tem 100 metros, ele vende por 55 mil. Aí o cara da frente vende por 60 mil. O cara do lado vende por 70 mil. O que vai acontecer com o seu terreno? Bom, se estão pagando, né, para todos os meus vizinhos esses valores que são superiores ao meu, porque o meu vale, né, 50 mil? Então passa a ter uma valorização, né, uma reavaliação do valor dos ativos comparáveis, que é o caso das empresas de vestuário. Se a Hering estava, entre aspas, próxima do fundo do poço, uma dificuldade operacional incrível há muito tempo, está valendo os seus 5.200, quanto está valendo a minha Marisa, quanto está valendo a minha C&A, quanto está valendo a minha, enfim, né, qualquer outra empresa do setor. Então é isso que acontece, é isso que começa a acontecer. Sobre Marisa, a gente gosta devido a dois fatores. De fato, achamos que o valuation está bastante descontado, tem dificuldades operacionais nesse momento, que corroboram para um desconto, mas achamos que está descontado de forma demasiada. E além disso, essa reavaliação do setor tende a beneficiar de fato a Marisa. Esses são os dois pontos que estão lá na descrição da inclusão na Marisa, no relatório da carteira semanal da semana passada, tá? Então, continuamos exatamente tendo a mesma variação para o case, continuou, portanto, na nossa carteira. Lá no fim da live eu vou falar um pouquinho sobre nossa carteira semanal, tá? Então vamos passar aqui para as notícias corporativas. Falei muito, né, sobre esses últimos pontos e a gente ainda tem algumas coisas para debater, então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, CVC Brasil fechou aquisição de 40% restante do capital das empresas Biblos e Avante Trip, né? Ambas são sediadas na Argentina. A CVC já possuía 60% em ambas as empresas e está colocando para dentro então agora esses 40% de participação adicional. O mercado avaliou de forma super positiva. Hoje a CVC teve a segunda melhor performance do Ibovespa, subindo quase 5%. Segunda melhor performance porque perdeu para a Hering, que subiu 25, 26, né? Senão seria a melhor performance. Então, excluindo a Hering, foi a melhor performance do Ibovespa. Além disso, tivemos hoje um dia forte para os shoppings, né? Para os malls. E por que isso é interessante? Primeiro, um dado que eu trouxe de manhã, acho que vale ressaltar aqui de novo: os shoppings registraram queda nas vendas de 47% na semana entre os dias 12 e 18 de abril, na comparação, né, com semana equivalente de fevereiro de 2020, tá? No momento pré-pandemia, segundo a Abrace. E o porquê isso é interessante? Porque uma semana antes, entre os dias 5 e 11 de abril, comparando a momentos pré-pandemia de 2020, a queda era de 55%. Então, na última semana, a gente viu reabertura de shoppings ocorrendo em Minas, ocorrendo em São Paulo, ocorrendo em diversas outras localidades. Todas as operadoras de shoppings com 100%, né, do seu portfólio operando, e devido a esse fator, vimos então uma queda que era de 55% se reduzir para 47% em apenas uma semana, mostrando que o setor começa a reativar, né? Além disso, vimos um relatório de uma casa de análise também, né, falando sobre um momento que parece estar mais positivo para os shoppings. Em linhas gerais, então, foi um dia muito positivo para o setor devido a esse processo de retomada, e achamos que em momentos de reabertura tende a ser de fato o setor com uma retomada mais forte, né? Se a gente tem uma reabertura, o setor de educação vai demorar 6, 9, 12 meses para ter resultados
que corroboram com essa reabertura. A gente vê momentos de reabertura, mês a mês a gente vê, por exemplo, as companhias aéreas retomando. Agora, se a gente vê momentos de reabertura e com essa ânsia que brasileiro tem de visitar shopping, sair um pouco de casa, dar uma volta, os shoppings de fato retomam de uma maneira mais veloz. É isso que a gente tem observado com os dados, tá? Então, dos setores mais prejudicados pela pandemia, parece que os shoppings de fato é o setor, né, que deve ter uma retomada mais rápida dentre os outros, beleza? Além disso, temos a notícia de que, passando já o noticiário para um caminho um pouquinho mais diferente, no setor de energia elétrica, a proposta de capitalização da Eletrobras com a diluição do controle detido pela União terá uma semana decisiva. Afinal, o relatório, né, que é uma MP que define o modelo e autoriza a operação, deverá ser apresentado pelo deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, tá? Democratas, portanto, da Bahia. Super importante, super importante. O processo de capitalização é o primeiro passo para a privatização. Se conseguir a capitalização, já é ótimo se conseguir esse ano. Tá, o que permitiria? Permitiria um valor financeiro bem expressivo ser levantado pela Eletrobras, o que abriria um escopo de atuação maior para a empresa, ela cresceria, desenvolveria a sua operação e o acionista majoritário, no caso o controlador, né, que é a União, não acompanharia essa oferta. Ou seja, se eu tenho 50% da empresa, você possui 50%. Aí você quer colocar, e a empresa, né, eu coloquei 100 milhões, você colocou 100 milhões. Se você fala assim, não, Henrique, eu quero que nossa empresa cresça, eu vou colocar mais 100 milhões no meu bolso. Eu vou falar para você, não, cara, eu não tenho condições de colocar 100 milhões. O que vai acontecer? A empresa vai passar a valer 300 milhões, você vai dar esses 100 milhões, mas você vai passar a ter 200 milhões dos 300, né? Ou seja, sua participação vai para 66% e eu que tinha 50% passo a ter 33% dessa empresa resultante. É exatamente o que vai acontecer com a Eletrobras. A partir do momento que uma capitalização ocorra e o governo não participe, não entre com dinheiro junto, ele vai ser diluído na oferta, ou seja, sua participação vai cair para abaixo de 50%, vai cair para mais ou menos 46%, que é a intenção desse projeto. Abre espaço, né, com o acionista não sendo mais majoritário, abre espaço para que um processo de privatização ocorra de maneira mais simples, possivelmente só depois das próximas eleições e, obviamente, também dependendo de quem for o vencedor, né, das eleições de 2022. Se algum governo que possa assumir de uma maneira que não seja liberal assuma, né, o comando, pode ter certeza que a Eletrobras não vai ser privatizada. Mas pelo menos o governo já vai ter uma participação menor do capital, o que diminui também a sua capacidade de, né, tocar ali, gerenciar o dia a dia da empresa, né? Você tira um pouquinho o grosso, né, da participação do governo, que é o que assusta os investidores hoje em dia, certo? Antes de dar andamento, deixa eu dar só um golinho de água aqui, pessoal. Pessoal, muita gente pedindo aqui para eu falar sobre o Investor Day de Via Varejo. Vou fazer alguns comentários sobre, tá? Pode deixar que não vai faltar. Não vou comentar muita coisa, mas tem alguns pontos que eu acho que vale de fato a atenção. Na guerra das instituições financeiras, né, os bancos se degladiando, né, um contratando um gestor, um executivo importante. Todos os dias temos notícias quanto a isso. Quem fez o último ataque foi o Itaú Unibanco. Trouxe, né, ou levou, no caso, 2 executivos do BTG Pactual, reforços para a sua operação de seguros, tá? Em uma ação do novo presidente do banco, o Milton Malui, o Itaú contratou o Eduardo Domecq e João Carlos Amaral dos Santos para tocar o negócio, então, a operação de seguros fortes, né? Nomes fortes que vêm para assumir essa frente diretamente do BTG Pactual. Já o Bradesco aprovou na sexta-feira um novo programa de recompra de ações que pode chegar até 97 milhões de ações, né, sendo 48.700 de ações ordinárias e 48.500 de preferenciais. O programa teve início a partir de hoje, tá? Então agora o Bradesco tem então 12 meses para fazer essa aquisição de 97 milhões de ações do mercado, tá? Eu falei sobre o processo de retomada, né, os shoppings buscando retomar aos poucos, mas o que tem retomado mais forte, de fato, são os movimentos nas rodovias, né? Quando a gente olha com a mesma semana de um ano anterior,
quando de fato os isolamentos estavam bastante exacerbados, o movimento das rodovias da CCR cresceram, né, mais ou menos 40% na semana passada, tá? Então, uma retomada forte, né? Pelo menos essas empresas de concessão rodoviária têm sofrido menos com essa retomada, afinal já faz tempo que a gente está vendo dados fortes, né, ocorrendo no setor. Bom, além disso, tivemos a notícia que o TRF da 4ª Região autorizou reajuste de 8% no pedágio das praças da Rodonorte e também da CCR. Uma aquisição super importante que a gente viu, né, alguns meses atrás a respeito da Ânima, né, que colocou para dentro ali os ativos da Laureate, né, o grupo Laureate. Tivemos uma notícia super importante hoje, que foi a superintendência do CAD aprovando sem restrições a aquisição, tá? Então, de fato, o Grupo Ânima vai colocar para dentro esses ativos do Grupo Laureate. Além disso, algumas coisas importantes. Vamos começar a falar, portanto, sobre o Via Varejo Day, né, que não é mais Via Varejo, no caso é só Via Day. O Via Day é o nome do novo dia, né, de investidores da Via Varejo. E por que eu estou falando isso? E é engraçado, né? Porque a Via Varejo não chama mais Via Varejo. A companhia não tem mais esse nome. Agora ela chama apenas Via. Né? O único nome é Via. A Via Varejo já tinha alterado o nome do Ponto Frio, né, na semana passada, talvez sexta-feira. Ponto Frio, que também não chama mais Ponto Frio, chama só Ponto. Né? E agora a Via Varejo não chama mais Via Varejo, chama apenas Via. Hoje teve o Via Day, então, e por que é interessante, né, essas mudanças? Essas mudanças buscam demonstrar ao cliente, né, aos investidores, que o objetivo da companhia se alterou. Né? Hoje, a Via não é mais uma companhia que busca, né, fazer vendas de varejo. Né? É de fato apenas uma via que o cliente consegue encontrar diversos serviços. Né? Então, é essa a ideia por trás do negócio. Tá? Uma digitalização, mudança de conceito, enfim, ok. Agora, de coisas que de fato, né, devem fazer mais preço, tivemos a notícia de uma aquisição, mais uma aquisição, né, a Via Varejo, a Via, informou através da sua controlada Lake Nyassa Empreendimentos, né, que adquiriu 100% das cotas de emissão da Seller Processamento, Comércio e Serviço, né, plataforma proprietária de soluções de pagamento. O valor não foi informado, mas é mais uma aquisição naquele mesmo caminho, né, que a gente estava observando a companhia fazer há algum tempo. Aquisição voltada principalmente para empresas, né, de serviços financeiros para integrar os negócios da Bank. Tá? Então, foi mais uma aquisição nesse sentido. Tivemos alguns destaques importantes que valem chamar a atenção também. O André Calabro disse que hoje, né, a Via possui 14 milhões de clientes no crediário com 3,3 milhões ativos, então o serviço financeiro de fato é algo sólido, já é forte, tá? Mas a gente via, né, a companhia só falando sobre digitalização, crescimento no online, enfim. Agora com esse processo de retomada das atividades, né, econômica que pode ocorrer ao longo desse ano, a Via Varejo pretende lançar uma mega loja em São Paulo e mais 120 lojas ao longo desse ano. Tá? Então, aquele processo de digitalização, enfim, vai continuar forte, mas vão reabrir e vão abrir muitas lojas ao longo desse ano. Ok, né? Eu nunca vou falar que uma varejista abriu uma loja é uma notícia negativa, mas é bem diferente do que a gente está vendo alguns meses atrás, com o receio da pandemia, óbvio, né? Óbvio que faz sentido, tá? Mas então parece que a chavinha começou a virar. Né? O processo de digitalização vai continuar bem forte, mas a retomada no físico também precisa acontecer. Né? Essa mensagem que a gente viu, e vão abrir, na verdade, muita loja. Tá? Então acho que esses são os destaques, né? Assim, a companhia também fazendo esforços de desenvolvimento logístico, teve muitos anúncios hoje, né? Não vale a pena citar todos aqui, mas a companhia de fato interessante. Perguntaram sobre o Bank, né? Se já faz preço. Faz preço, tá? Faz preço. A perspectiva da empresa é que até o fim do ano que vem as operações do banco sejam já rentáveis, tá? Então já deve começar talvez a gerar caixa.
Ó, a galera da quinta série aqui se divertindo com o Via Day. Muito bom. Bom, Henrique, cheguei atrasado. Fala de fonte sobre o IPO da Caixa Seguridade. Exato, tenho essa notícia para passar aqui, mas como vocês sabem, eu não posso falar sobre ofertas, né? Então não posso dar meu pitaco. Vou apenas retransmitir as notícias, tá? Bom, a Natura deve emitir US$ 1 bilhão e estabeleceu taxa ao redor de 4,25% como referência, o que é de fato, né, uma taxa muito baixa, a empresa conseguindo se capitalizar, né, através de bons lá fora, sustentáveis, que abre a possibilidade, né, de pagar de fato tarifas, né, taxas muito pequenas e uma reestruturação de capital a custos baixos, né, o que é super importante. O Bank of America elevou o preço-alvo de Usiminas de 26 para 30 reais e manteve recomendação de compra. Tá? O banco atualizou seu modelo com novas estimativas de ganhos com preços em alta do aço. Né? O aço atingindo suas máximas históricas também nas últimas semanas. O mercado está muito aquecido. Quanto a ofertas, temos 3 notícias. O Nubank, né? O Nubank preparando a IPO nos Estados Unidos, possivelmente esse ano. E o BID, né? Banco Inter, que já bateu os seus R$ 200, não para de subir. Saiu a notícia sexta-feira do Brasil Journal que possivelmente pode abraçar esse movimento de IPOs lá fora, né, e também, de repente, fazer uma listagem no exterior. Então, o PicPay deve fazer IPO na Nasdaq, né, Nubank possivelmente esse ano, e o Banco Inter, então, com os olhos abertos a essa possibilidade. Já a notícia do Fontes quanto ao IPO da Caixa Seguridade, que saiu ao longo dessa tarde, é que a Caixa, né, possui uma demanda de 3 vezes o book, né? Ou seja, uma demanda de 3 vezes o valor do IPO no piso da faixa de preços, né? Agora busca elevar esse valor, né? Ou seja, busca a demanda para patamares de preço superior ao piso, afinal já tem 3 vezes a demanda no piso, né? Isso talvez já garanta que a oferta possa sair. Acredito eu, mas não sei, não dá para saber. E por fim, a notícia do Hortifruti Natural da Terra pedindo o registro de IPO também. Para essa semana, nossa carteira semanal, a gente fez apenas uma troca, a gente retirou os ativos da TOTUS e demos entrada em VEG. Gostamos ainda de TOTUS, é um dos principais nomes dentro do setor de tecnologia, mas acreditamos que VEG possa talvez surpreender nos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Ela deve reportar seus resultados também, né, ao longo dessa semana. Então é um tipo de resultado que a gente gosta, mercado aquecido, né, infraestrutura, maquinário, os Estados Unidos pegando fogo, acreditamos que a VEG pode ter um resultado que venha surpreender o mercado, tá? Então é por isso que a gente inclui na nossa carteira. Semana passada a carteira teve uma performance mais fraca, né, referente aos dias 19 de abril a 23 de abril apenas, a carteira perdeu 1,5, né, contra uma queda de 0,3 do Ibov. Agora no ano a carteira segue positiva, né, com uma alta de, em abril, né, com uma alta de 6,85, enquanto o Ibov subiu 3,3 em abril. E em 2021 a carteira sobe ainda 14% contra uma alta de 1,27 do índice, tá? Então, para essa semana todos os nomes se mantêm, a única que saiu foi de fato a TOTUS, demos entrada em VEG, tá? Se não me falha a memória, temos ainda a Marisa, Braskem, Vale e a quinta, que eu esqueci agora. Mas é isso, pessoal, tá? O post está no meu Instagram aí, só entra aí depois que vocês vão ter acesso ao post. E o relatório completo no nosso site, o Guia Financeiro, fechado? Bom, vamos lá, pessoal. Vou pegar então aqui 5 a 10 minutinhos de Q&A. Eu falei sobre o meu call, né? Se tá barato, se tá caro, o que eu acho da bolsa? Eu acho que essa temporada de resultados vai ser fundamental, teremos uma semana super importante no campo macro, mas eu acho que de fato tem nome interessante. Eu não tomaria a BOVA11, eu tomaria alguns nomes específicos. Eu acho que o stock picking é a resposta para esse momento, tá? Bolsas lá fora batendo máximas. Aqui a gente não vai ver esse movimento tão forte porque os bancos estão pesados. Petrobras está com dificuldade também de engatar uma alta expressiva. E se bancos não andam e Petro não anda, é difícil. A Vale tem que carregar nas costas o tempo todo. Acho que ainda tem upside em Vale? Acho, mas tomar cuidado, tá? Eu não tomaria a BOVA11, tá? Eu até usaria a BOVA11 para shortear de repente num long and short. Essa é a minha opinião. Mas vejo upside para diversos papéis, né? Basta acompanhar aí no dia a dia que eu falo bastante sobre eles. Falamos sobre Tesla. Pergunta aqui, a primeira delas talvez fosse sobre Tesla. Boa noite, cheguei atrasada, a Simone mandou algum tempo atrás. Boa noite, você também, Simone.
O desdobramento das ações de B3 e SA3 vai ser bom. Simone, desdobramento de ação não faz muito preço, tá? Em termos de fundamento não muda nada. A empresa ganha mais liquidez, né? Então abre espaço para, enfim, para o mercado ficar mais desenvolvido dentro daquele papel, mas em linhas gerais não deve fazer preço, tá? É o tipo de coisa que em teoria não deveria fazer preço. Acho que o balanço de Vale vem forte, então o balanço saiu, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui, porque eu não consegui ver, eu estava fazendo a live, né? Vamos pegar alguns destaques. EBITDA da Vale no primeiro trimestre de 2021 vem em linha com a média da prévia do broadcast. Receita da Vale fica 7% abaixo da média, né, do broadcast. E o lucro de 5,5 bi de dólares da Vale fica em linha com a média das prévias do broadcast. Então, assim, como vocês podem ver, eu não vi ainda o resultado, né? Estou apenas pegando aqui os principais destaques. Mas parece que receita veio abaixo, EBITDA e lucro vieram em linha, tá? Aqui não deve fazer muito preço. Só Vale apresenta prévias operacionais, pessoal. Na semana passada, né, muitas das dúvidas que o mercado possuía já foram sanadas através da prévia operacional. Boa! Respondi então a pergunta do Arinite. Sara perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar sim, Sara. Eu vou terminando aqui, eu já vou deixar salvo no IGTV e vou subir também para o canal do YouTube, tá? Quem não acompanha ainda no canal no YouTube, dá aquela moralzinha, né? Aquela inscrevida. Henrique, Mozi 3 ainda está em um pivô de alta ou falhou? Cara, eu não sou analista técnico, mas é um nome que a gente gosta, achamos que tem muito fundamento por trás, tá? Não é à toa que faz parte das nossas carteiras. Eu tinha esquecido um papel, né? Olha que papel que eu esqueci. Gosto de mosaico sim. Log tá de graça, comentário aqui do Agenor Flores. Muito boa live, valeu Marcos Labarte. E a Varejo respondemos. Boa noite, Henrique. Na sua opinião, vale a pena entrar na oferta de loja Renner? Então, eu não posso dar call sobre oferta, tá? O que eu posso falar é que a gente tem recomendação de compra para a loja Renner nesse patamar de preço. 3R Petroleum falou, não falei Certon Spirit, mas eu não tenho muito o que falar, né? Eu acho que é uma empresa que cresce muito de forma inorgânica e para conseguir apresentar bons resultados, né, precisa de fato continuar essa busca de eficiência. Tem realizado, né, e tem sido interessante os primeiros passos da companhia de capital, né, com capital aberto. Mas estamos acompanhando um cenário difícil, né? O petróleo com uma performance mais fraca, devido às questões da Índia, né? O dólar também recuando um pouquinho, pressiona performance para essas empresas do setor de óleo e gás. Tá? Qual a melhor opção de shoppings para entrada? Qual o mais descontado? O nome que eu mais gosto dentre os shoppings é Multiplan. Tá? Multiplan é de fato o nome que eu vejo talvez mais qualidade ali, consegue também estar posicionado em diferentes segmentos. Mas hoje, né, talvez quem esteja mais descontado seja a Allianz Sonai, tá? Alço 3. CVC tendência de alta, né, com noticiário positivo, fez algumas aquisições que trouxe um bom humor para o papel. Fala Henrique, depois pode falar sobre o Investor Day da Via, assim é melhor falar, né, Investor Day da Via, é melhor do que falar da outra forma. Precisamos de outro Conga Day, isso sim. Boa. Bom pessoal, é isso então, vou ver se eu consigo pegar mais duas perguntinhas aqui. Vico Derdic, presente também, grande abraço. A quinta série nunca sai do ser humano, é verdade. Magalu vai abrir a primeira loja em Petrópolis esse ano, porrada. Se posicionando cada vez mais no Rio de Janeiro, né? Tecnisa teve notícia, sim, uma casa de análise, eu não vou citar qual, tá? Mas uma casa de research que faz muito barulho aí nas redes sociais, deu entrada, tá, em Tecnisa hoje e a gente viu, né, o papel de fato subindo bastante. Banco Pan, gostamos, dentre esses principais nomes de bancos digitais, eu acho que tende a ter uma performance mais sólida, tá? Agora na gestão do BTG. Bom, pessoal, agradecer muito a presença de todos, né? Vocês mandaram muitas perguntas. Sobre o B3 a gente segue positivo, tá, Francisco? A gente segue positivo. Claro que esse momento, né, com as ofertas tendo um pouquinho de dificuldade para sair, talvez um ciclo de alta de juros pode pressionar no curto prazo, mas é o tipo de nome que a gente continua achando muito interessante, o monopólio no setor, né, valendo ali os seus 55 a 60 reais,
acho que vale a entrada sim. Bom, galera, entrou tarde, Gabriel, entrou tarde. Semana que vem, entra aí às 8 da noite, estaremos de volta. Então é o nosso Morning Call de manhãzinha no Instagram da Guide Investimentos. Agradecer pela presença de todos, desejar uma ótima noite, uma ótima sequência de sessões e grande abraço. Valeu pela presença mais uma vez, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.